E aí, gente, olha só, eu fiz uma apresentação num evento atrás, aí um tempo atrás, e encontrei essa apresentação aqui nas minhas coisas e deu vontade de compartilhar. É uma apresentação que eu fiz num evento de história a respeito de gênero, classe e escravidão, alguma coisa assim. Depois eu escrevi um artigo e o artigo foi publicado e eu vou colocar ele aqui embaixo para vocês, para quem tiver interesse em aprofundar. E aí, então, vamos ao que interessa, né? Eu vou fazer aqui a transmissão da tela para a gente se organizar legal e ficar um negócio bonitinho. Eu espero que dê certo, porque essa aqui é a segunda tentativa. Bom, é o seguinte, o que a gente tem? A gente tem aqui o título, né? Horizonte. Em primeiro lugar, deixa eu falar quem eu sou, né? Eu sou Patrícia Ruzola, eu sou doutora em História, sou técnica em assuntos educacionais do Cefet-RJ, pesquiso a situação de mães e filhos no pós-abolição, mães e filhos que viveram em escravidão, como que eles ficaram no pós-abolição? Essa é a minha pergunta, tá? E aí, essa apresentação é a seguinte: horizontes e desafios maternos da mulher liberta, atravessamentos de raça, classe nos dias seguintes à abolição. Vamos lá. É o seguinte, vamos iniciar aqui com um trechinho de um artigo que é assim um marco na história, na historiografia da escravidão, na história que se debruça a respeito das mães e filhos escravos e ex-escravos, da Kátia Matoso, O Filho da Escrava em torno da Lei do Ventre Livre. É fundamental esse artigo para todo mundo que estuda o assunto. Cada criatura escrava que nasce é um filho desejado pela mãe ou mera consequência de um ato sexual. É evidente que, por mais que queiramos encontrar uma resposta clara a essa pergunta, a nossa documentação não fornece uma resposta de modo explícito. Com efeito, nunca encontrei referências sobre a atitude da escrava em relação à maternidade. Se ela se alegrava, se entristecia, de ser ou de vir a ser mãe, não tenho como saber. E aí, qual a minha questão aqui, né? Hoje em dia, a gente é uma pergunta subjetiva demais, né? A escrava se alegrava, se entristecia em ser mãe? Qual era o sentimento dela em relação a isso? Mas nós temos, né, hoje em dia, várias pesquisas que pesquisam a maternidade escrava, que se servem de jornais, de processos judiciais, né, e aí processos de tutela, que é o que eu uso, contratos de soldada, inúmeras fontes históricas que vão direcionando para uma resposta a essa pergunta. E aí a minha principal questão, né, me debruçando nas fontes que eu utilizo, é que viver em família, exercer a maternidade, estava ali, fazia parte ali do projeto de vida da mulher escrava, da mãe ex-escrava. Estava no horizonte dela, certo? O desejo de manter a sua família, de manter seus filhos em segurança, ok? Nós vamos aqui ilustrar com o caso da Maria Rita. É uma história triste, preparem-se. Mas a gente vai utilizar ela para a gente ter a dimensão, né, desse desejo, de como era fundamental para Maria Rita e para tantas outras mulheres ex-escravas viver com seus filhos em segurança, certo? Bom, no dia 30 de agosto de 1893, 5 anos após a abolição, guarda aí, Cidade do Rio, que era um jornal do José do Patrocínio, noticiou o caso do menino Herculano. Ele tinha 8 anos, e o caso aconteceu em Nova Friburgo. E o título era Escravidão da Infância. José do Patrocínio fez inúmeras notícias, inúmeras denúncias, não só ele, outros abolicionistas também, outros jornais também, com esse título, Escravidão da Infância, Reescravização, Novo Tráfico,
Tratava-se de uma denúncia que envolvia um vereador da cidade, Eugênio Francisco Pinto, que estava sendo acusado de maltratar o menor. Nós temos duas questões aí, antes de prosseguir. São 5 anos depois da abolição, o movimento abolicionista está ainda engajado no movimento abolicionista. A abolição não foi suficiente, certo? E a outra questão é que a abolição não foi suficiente, inclusive para os senhores que se engajaram também em manter as coisas o mais próximo possível do que era a escravidão, certo? Ressignificando relações, buscando manter uma proximidade, né, com a cultura escravista, que a lei, né, de 1888 não foi suficiente para colocar um fim ali de forma imediata. Tá? Eugênio Francisco teve em sua casa como cozinheira a parda liberta Maria Rita da Conceição. Se ela era cozinheira, a gente pode supor que havia uma lavadeira, havia uma engomadeira, havia outras mulheres trabalhando ali para ele. Ajustou com ela o aluguel de 4.000 réis por mês, mas no fim de 6 meses, querendo Maria Rita se retirar, ele pagou apenas 6.000 réis. Quer dizer, subentende-se que ele não pagou nada para ela durante o período que ela trabalhou lá, e quando ela quis sair, ele quis quitar apenas o valor de 6.000 réis. Maria Rita tinha em sua companhia Herculano, que tinha 8 anos. Eugênio confiscou o menino, havia 2 anos, em 91, dizendo que ele era tutor dele. E aí a gente tem uma situação que era extremamente corriqueira nesse contexto, inclusive relatada no livro Proteção e Obediência, também outro livro fundamental para quem estuda aí as relações, né, de subalternidade no Brasil, que é da Sandra Garham. E aí, o que é comum nesse contexto? É a mãe levar o filho para o trabalho. E nos processos de tutela que eu estudei, muitos tutores se aproveitaram dessa situação para realmente assumir a tutela dos filhos dessas mulheres que estavam ali trabalhando para eles. Tá? Aqui a gente não sabe se de fato ele se valeu desse recurso judicial, né? Se de fato ele assumiu a tutela do menino, se ele compareceu no juízo de órfãos, ou se ele só utilizou isso como uma manobra ali, né, para se justificar e para negar a entrega do filho dela. A questão é que houve um dia que a Maria Rita resolveu retirar o menino da companhia, né, do domínio desse camarada, só que em função dos castigos físicos que ele sofria, ele não conseguiu andar. E aí a intenção dela foi completamente mal sucedida, porque ele pegou os dois, ameaçou a Maria Rita de agressão física, certo? E a Maria Rita acabou recorrendo ao juízo de órfãos. Só que aí a gente tem outro problema para a mulher empobrecida nesse contexto. Sem recursos, contou com a ajuda de alguns moradores da região que doaram 200.000 réis para custear o processo. Se ela não tem essa ajuda, que, aliás, foi uma vaquinha, né? O movimento abolicionista se engajou para juntar esse recurso para ela. Como que ela ia conseguir esse valor ganhando 6.000 réis lá do camarada que nem queria pagar ela direito? Certo? É uma questão. Outra questão, né? Do desafio, até a palavra bonitinha, né? Vamos continuar. Bom, essa é outra Rita, tá? A Rita tinha 3 filhos e desejava levá-los com ela após ter se tornado livre. Mas o advogado do ex-senhor se serviu da lei do ventre livre para alegar que as crianças deveriam permanecer com ele, considerando o princípio do partus sectur ventre. A prole segue o destino, segue o status do ventre. Essa notícia foi publicada 10 anos antes, em 1893, no Gazeta da Tarde. Trouxe essas duas notícias, com esse lapso aí, com esse intervalo de tempo, uma lá na frente, a outra aqui atrás, para a gente entender que é uma questão enraizada culturalmente nessa sociedade aí do século XIX. Certo? E é esse mesmo princípio aqui, que no fim vai nortear o princípio da prole, que segue o status do ventre, que vai nortear os processos de tutela que envolvem os filhos das mulheres que foram escravizadas.
Aí, sobre a lei do ventre livre, tem um videozinho aí também aí para trás, no YouTube, se eu não me engano, é o anterior a esse. A despeito dos argumentos do ex-senhor e de uma hierarquia sustentada nos pilares do racismo, do classicismo e do machismo, a Rita conseguiu garantir o vínculo com seus filhos num tempo tão hostil para a mulher-mãe recém-liberta, certo? Lembrando que a gente tem inúmeros casos de pessoas que conseguiram adquirir a sua liberdade pela compra, pela fuga, pela doação, de inúmeras formas, né? Mesmo antes da abolição. Pode-se dizer que os anos finais do século XIX foram marcados por uma forte tensão e disputa que girou em torno da liberdade, em torno do o que significava a liberdade, liberdade para Rita e para Maria Rita, lá de Nova Friburgo, o que consistia? Espera aí, deixa eu voltar aqui. O que significava ser livre para aquelas mulheres? Era o direito de viver em segurança com seus filhos, certo? O que era liberdade para o ex-senhor, para o senhor? Liberdade era o direito que eles tinham de ir até o juízo de órfãos e solicitar a tutela de filhos que não eram deles, para buscar rearranjar as condições, para rearranjar o mundo do trabalho de acordo com os seus próprios interesses. A tutela estava prevista nas ordenações filipinas com vistas a basicamente garantir o futuro do menor órfão. A especificidade dos processos que envolveram a disputa pela tutela de filhos de mães libertas está justamente no fato de que tais menores, na maioria dos casos, eram órfãos de mães vivas. Suas mães e seus pais foram julgados incapazes para tutelar seus filhos por serem pobres, moradores de habitações coletivas, não terem uma ocupação funcional fixa, serem solteiros, por serem ex-escravizados. Diante disso, é possível inferir que mães e proles, no pós-abolição, formaram um grupo social mais suscetível à investida da classe senhorial interessada em reorganizar o mundo do trabalho em condições similares à escravidão. E aí é uma tese que eu sustento, que mães e filhos, em qualquer contexto de crise, em qualquer contexto de transformação social, em decorrência de uma crise, formam um grupo social mais vulnerável, certo? A gente tem isso aqui no pós-abolição, o pós-abolição é um contexto de crise, a gente tem isso lá no conflito, lá na guerra contra a Palestina, e se a gente for parar para olhar a caça às bruxas também, né, mães e filhos foram grupos, né, compuseram aí o grupo mais vulnerável naquele contexto, e assim vai, e assim ao longo da história, e aqui não foi diferente. A despeito de todos os desafios enfrentados, algumas mulheres, mães, mobilizaram esforços para defender o direito ao vínculo com seus filhos e a segurança deles, desafiando a estrutura racista e patriarcal que marcava aquela sociedade. Da publicação de anúncios em jornais de grande circulação, buscando por seus filhos, aos processos de remoção de tutela, que custavam R$200.000, as mulheres mães de libertas se movimentaram para defender seus projetos de vida, e nesse movimento, a manutenção dos laços familiares em segurança foi um quesito fundamental. Bom, gente, a gente encerra aqui, tá? Eu vou deixar o link para o artigo aqui embaixo. A ideia é fazer mesmo uma apresentação, uma parada rapidinha, curta e grossa, para a gente conhecer e para difundir esse conhecimento a respeito da situação de mães e filhos que viveram em escravidão no pós-abolição. Um detalhe que eu não mencionei, que é, assim, fundamental e não pode passar despercebido, é que se as ordenações filipinas colocavam as mulheres como incapazes para exercer a tutela, estou procurando aqui, tá aqui, né? As mulheres
elas eram incapazes para exercer a tutela, de acordo com as ordenações filipinas. E a mulher empobrecida, a mulher escravizada, mais ainda, porque ela morava numa habitação coletiva, porque ela não tinha uma ocupação fixa, ela era lavadeira ali, engomadeira ali, sabe? A mulher que está num ambiente urbano, né? Tinha inúmeras ocupações, no fim das contas, para poder se virar e se sustentar. E, por outro lado, o ex-senhor, ele também não podia ir até o juízo de órfãos e falar assim, olha, eu quero tutelar aquela criança lá, ó, eu quero tutelar aquele filho daquela Maria Rita lá, porque ela é uma mulher escravizada, não tem um destino certo, é uma embriagada. O processo de tutela, ele permite, inclusive, a gente analisar quais eram os discursos elaborados pela classe senhorial a respeito dessa mulher que viveu em escravidão. E aí ele ia lá no juízo de órfãos, né, esse ex-senhor, quero tutelar aquele fulaninho de tal lá. Ele não podia fazer isso também pelas ordenações filipinas, porque tinha uma categoria lá que dizia que o tutor ele não podia se candidatar voluntariamente para assumir a tutela de alguém. Quem tinha que designar o tutor era o juízo de órfãos. Era uma competência do juízo de órfãos. Certo? E, no entanto, o que a gente tem no Brasil, o que a gente tem no Rio de Janeiro, na Corte, e o que a gente tem em Vassouras, e em Valença, em Paraíba do Sul, cidades do Paraíba, do Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro, é uma corrida de senhores que vão até os juízos de órfãos, começam aí a partir da Lei do Ventre Livre, 1871, e isso se acentua de forma absurda nos últimos anos da escravidão e no começo, ali, nos primeiros anos do pós-abolição. Eles vão correndo para os juízos de órfãos para assumir a tutela dessas crianças que não eram entendidas como crianças, eram ingênuos, ex-ingênuos, filho da fulana de tal. Criança não é uma denominação que surge aqui para identificar essas crianças, certo? Eles vão porque eles objetivam, né? Eles objetivam reorganizar o mundo do trabalho de forma que fosse melhor, né, mais proveitosa para eles mesmos. Muitos deles alegavam que desejavam oferecer para aqueles menores melhores condições de vida, condições que as suas mães não podiam oferecer justamente pelo passado da escravidão. E aí, quando a gente vai olhar, nesse processo de tutela, ele assumia a responsabilidade de ensinar aquela criança, aquele tutelado dele, a ler e a escrever. Mas, nas oportunidades que essa criança teve de ir até o juízo de órfãos, ele declara que não sabe ler e nem escrever. Certo? E aí a gente pensa, qual era o interesse de fato estava nesse lugar do cuidado, de oferecer uma oportunidade de vida que a mãe não podia oferecer? Pode ser que realmente um ou outro senhor tivesse isso no horizonte dele. Mas o fato é que a questão de muitos alegarem, né, muitas crianças, muitos jovens, retornarem aos juízos de órfãos, né, sei lá, foram convocados para fazer alguma coisa lá, para prestar algum esclarecimento. E aí ele alega que ele não sabe ler nem escrever. Será que ele estava cumprindo com a função dele mesmo, que foi declarada lá no processo? Certo? Fica aí essa questão para a gente. E o pensamento, né, que norteia aqui a pesquisa é que realmente se trata de um projeto, né? Como se o ventre, a prole, segue o status do ventre, certo? Então, eu vou encerrar por aqui, eu vou deixar aqui, ó. Ah, não tem meu contato aqui, não. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado, que seja útil para você em algum momento da sua vida, aí, das suas pesquisas, nas suas reflexões. É isso. Um grande abraço para você e a gente se vê na próxima, tá bem?